Olá, começa agora mais um programa Mente Aberta aqui na Rede Super. Você já ouviu falar de hermenêutica? O que é hermenêutica? É uma ciência? Hermenêutica é uma técnica? Bem, para conversar sobre hermenêutica, eu recebo aqui no estúdio da Rede Super o teólogo Braulio Brandão. Braulio, que é coordenador e professor do Seminário Teológico Carisma, vai nos ajudar a entender a importância da hermenêutica para o estudo cristão, para a teologia bíblica. Então, o programa Mente Aberta está imperdível. Começa agora. No programa Mente Aberta, nós tratamos de temas relevantes e importantes para a vida de todo cristão, de toda cristã. E tem alguns nomes no estudo da teologia que são nomes complicados. Tem homilética, hermenêutica, Braulio. Não tem jeito de ter um nome mais fácil para isso não. Tudo bom? Seja bem-vindo ao Mente Aberta. Tudo bom, pastor Cássio? Que bom estar aqui com vocês, com os nossos telespectadores. Realmente, teologia tem uns nomes esquisitos mesmo, mas na prática não é tão complicado quanto parece. Hermenêutica tem estudos princípios e as ferramentas que nós podemos utilizar para interpretar melhor a palavra de Deus, para entender melhor o que a palavra de Deus Agora, diz. tem muita gente que pensa assim, Braulio, mas tem seu Espírito Santo que me inspira para estudar as Escrituras. Não adianta ficar com muito conhecimento, muita ciência, sem enfado da carne. O que você tem para dizer com quem pensa assim? A gente sempre depende do Espírito Santo. Sem a inspiração do Espírito Santo, realmente a gente não consegue entender. Mas pensa como a provisão. Deus é que cuida de nós, é Ele que provê, mas isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar. Perfeito. Então, da mesma forma, é o Espírito Santo que nos inspira, que fala, que explica a palavra de Deus para nós. Ele que é o nosso mestre. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que trabalhar, que não tem que estudar, que não tem que buscar conhecimento. Uma coisa não exclui a outra, né, pastor Cássio? Mas, por exemplo, hermenêutica, estudar hermenêutica, o que se estuda em hermenêutica? A gente estuda princípios úteis para entender a palavra de Deus. Por exemplo, o princípio do contexto, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Muitos dos problemas que as pessoas têm para entender a Bíblia é que elas não leem o versículo todo, ou o capítulo todo. Elas tiram um versículo do contexto e não conseguem entender do que ele está falando. Mas você acha que isso acontece por ignorar a hermenêutica ou por má fé? Pode ser as duas coisas. Tem gente que realmente quer entender a palavra de Deus, mas acha que se você pega um versículo e tira ele do contexto, ele é suficiente para você entender. Está no meio do discurso. Jesus às vezes estava contando uma parábola. Às vezes ele está numa pregação, igual no Sermão do Monte. Então você tem que entender do que ele está falando, qual o contexto, qual o assunto que ele está falando, para você entender do que o versículo trata. Tem gente que tira de propósito. Continua, que eu lembrei do versículo que eu quero que você faça uma análise. Mas fala, tem gente que continua tem gente que tira de propósito para inventar coisas, né? Sei lá, a pessoa tira do contexto o versículo que diz que João Batista é o Elias, que viria de novo. Aí diz assim, não, então a Bíblia está defendendo a reencarnação. Isso. Não tem nada a ver. Se você estuda o contexto, você vê que está dizendo que o ministério de João Batista tinha semelhanças com o de Elias. A palavra espírito tem a ver com a mesma unção, com a mesma habilidade, com o mesmo jeito de ser, com um conjunto de características. Não tem a ver na cultura judaica com o espírito de um ser humano que reencarna. Então ele tirou o versículo do contexto, tanto do contexto do texto, dos versículos antes e depois, quanto do contexto cultural da época. Então, quando você estuda um pouco mais do contexto da cultura judaica, às vezes um pouco mais até da própria língua hebraica, da língua grega, você consegue entender melhor algumas coisas. Quando você estava falando, eu estava lembrando, eu vi uma pesquisa certa vez, uma pesquisa mundial dos versículos mais usados em determinados países. Legal. Né? Então, assim, por exemplo, tal país é o Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e tal. E no Brasil, falou que houve uma época que o versículo mais usado aqui, se não estou enganado, é Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo parece que muitas vezes ele é usado e interpretado fora de contexto. Porque quando eu penso só a frase tudo posso naquele que me fortalece, isso pode dar margem assim, a dizer o seguinte, eu posso ser presidente da República, eu posso ter aquela casa, aquele carro, posso ser rico, porque Deus me fortalece. E o contexto não
dá muita margem para essa interpretação, né? Não. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sei ter fartura, mas sei também passar por necessidade, eu sei estar em bons momentos, em momentos ruins. Tudo posso naquele que me fortalece, né? O contexto está dizendo que quando a gente crê em Deus, quando a gente confia em Deus, a gente pode enfrentar qualquer circunstância da vida. Não é que a gente pode fazer o que bem entender, né? Porque se eu posso tudo naquele que me fortalece, subentende que eu estou fazendo o que ele quer que eu faça. Sim. Eu não posso fazer o que ele não quer que eu faça. Porque você depende dele. Exatamente. Ô Braulio, a matéria hermenêutica no seminário, ela, por exemplo, no Carisma, Seminário Teológico Carisma da Igreja Batista da Lagoinha, ela tem uma carga horária de 2 aulas semanais. Como é que é o processo lá? Nós temos uma carga horária, nós damos ela uma vez por período, uma vez no segundo período. Ela é uma matéria semestral, ela é o semestre todo. Então nós temos aproximadamente umas 30 horas aula. E aí você apresenta esses princípios, né, que você falou, texto, contexto e tudo, e ferramentas para se analisar as escrituras, né? Isso. E os alunos assustam muito? Como é que é a reação dos alunos? Eles ficam com medo dos termos, porque tem muito termo complicado, mas aí eu falo, gente, tranquilo, eu explico o que vai ser, aí depois que perde o medo, eles acompanham bem. Bom, quero ver se também você vai perder o medo, porque nós temos perguntas aqui na internet, né? Então vamos ver algumas perguntas. Vou jogar a pergunta para o professor Braulio aqui, para ele se virar com a hermenêutica. Vamos à primeira pergunta. A pergunta é do Sérgio Faverani, lá de São Paulo, de Caraguatatuba, cidade ali do litoral paulista, litoral norte de São Paulo. O Sérgio pergunta o seguinte: quando eu estou lendo a Bíblia, noto uma palavra inserida no versículo, a palavra selar. Inclusive em Salmos tem isso, né? O que significa selar? Tem Salmos e tem Abacuque. Abacuque também tem, selar. Abacuque também tem, são os 2 livros da Bíblia que tem. Selar é provavelmente um termo musical, porque os Salmos eles eram cantados durante uma boa parte da história judaica, eles eram cantados. Alguns deles foram feitos para ser cantados, era um inário da época. Então, o selar provavelmente indica uma pausa, musical mesmo. Pode ser, algumas interpretações dizem que tem a ver com levantamento de tom, vai cantar um pouco mais alto, esse tipo de coisa. Aí tem gente que, tipo Spurgeon, que viaja, diz que ele também está elevando a alma a Deus, esse tipo de coisa. Mas provavelmente tinha um significado mais simples de musical mesmo. Né? Uma instrução do jeito de cantar. Essa interpretação mesmo de elevar, eu já ouvi também, né? Subir, né? Mas elevar sua alma ao Senhor. Eu sei que o Spurgeon fala disso no Tesouro de Davi, aquele livro que ele comenta os Salmos, mas isso mais gente fala. Agora, tem alguns termos na Bíblia, inclusive parece, por exemplo, tem um termo que eu já ouvi muito de púlpito, não sei se quem está nos vendo em casa já ouviu, muito pastor falando assim, oxalá aconteça isso, oxalá, né? É um termo. Assim como a palavra selar tem a mesma sonoridade, né? Oxalá tem uma sonoridade muito semelhante, sim, à língua hebraica, mas ele tem uma sonoridade muito próxima também de termos que são termos de religiões de matriz africana. Sim. Como é que fica isso? Oxalá é bíblico ou é de matriz africana? Oxalá quer dizer tomara. Tomara. Em português a palavra significa isso. Tomara. Oxalá, nas religiões africanas tem outro significado, mas não necessariamente. Mas não tem problema usar, então, não? Não quer dizer, só porque o som é parecido, não quer dizer que você está invocando um demônio, porque você está falando porque às vezes oxalá. Acontece, né? As pessoas falam isso. Sabe o que é o mais engraçado que eu já ouvi, pastor Cássio? Tem gente que diz que você não pode chamar criança de moleque. Lá no Rio, pelo menos, a gente tem assim, moleque, vem cá. Né? É um jeito carinhoso de tratar os filhos e tal. Às vezes você está brigando com, moleque, não faz isso. Aí tem gente que acha que tem a ver com Deus Moloque, do Antigo Testamento. Tem nada a ver, moleque vem de uma raiz africana, quer dizer filho pequeno. Então você está chamando ele de filhinho. Mas as pessoas embolam só porque as palavras são parecidas. É engraçado, né? Inclusive, depois eu já vou até dizer, cantar essa bola aqui, o Braulio depois vai dar outra entrevista para mim, no outro Mente Aberta, sobre linguística, porque ele está falando disso, ele entende de linguística, ele estudou linguística, porque essa questão da origem das palavras é um negócio importante, né, Braulio? Às vezes a gente atribui uma origem e não é a mesma origem, né? É verdade. E a origem bíblica é hebraico e é grego, né? Inclusive, uma das perguntas que veio da internet tem a ver com isso, né? Sobre a questão de hebraico e grego, né? Eu quero depois fazer essa pergunta. Vamos mais uma pergunta aqui da internet.
Se não encontramos a desejada clareza por meio do conjunto da frase na qual ocorre uma expressão obscura, o que nós devemos fazer? A Cris Taxus, lá de São Paulo, pergunta. Eu tenho uma expressão obscura e a frase não me ajuda a desvendar aquilo. O que eu tenho que fazer? Olha, vai no dicionário. O dicionário é uma boa alternativa. Em geral, a verdade é assim, às vezes a frase imediata não resolve, mas em geral, se você lê o contexto todo da fala, uns versículos antes e uns depois, normalmente dá para entender mais ou menos o que quer dizer. Mas se você não for satisfeito, vai no dicionário. O dicionário de português já resolve muita coisa, mas tem muitos dicionários teológicos por aí que aí exploram o que aquela palavra queria dizer no grego, no hebraico, que aí te ajudam a entender melhor o texto. Agora, a hermenêutica orienta que você procure em várias fontes, né, Braulio? Porque Sempre. senão você acaba pegando uma fonte só e às vezes tem uma interpretação até tendenciosa, né? Sempre, sempre. Porque a palavra de Deus foi inspirada por Deus, mas os comentários bíblicos, as próprias traduções, são fruto do esforço humano. Sim. Então, contribuem para a gente, mas podem ter coisas erradas. É como as pregações, né? Não é porque um pastor disse no púlpito que necessariamente é Deus falando. Perfeito. Ele continua sendo um ser humano. Mas a gente escuta as pregações porque sempre tem algo de bom para aprender. Mas o ideal é consultar mais de um para ter certeza. Ter critério, né? Braulio, o sentido literal da Bíblia ou interpretação? Porque isso é muito interessante. O texto aparece lá. Eu interpreto isso literalmente ou eu já alegorizo, né? Vou pegar um texto, tá? Vou pegar um texto, inclusive você sabe disso. Há casos assim... que as pessoas pegam lá um texto que fala, Jesus falou o seguinte, olha, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor arrancar o olho, né, e entrar sem um olho na eternidade do que pecar. Isso eu interpreto literalmente ou é uma figura de linguagem? Qual que é o critério aí? Na verdade, assim, a gente vai pelo mais simples. O ideal é ter um equilíbrio. Tem gente que quer interpretar literalmente coisas que obviamente são metafóricas ou são figuras de linguagem, e tem gente que quer metaforizar coisas que obviamente são literais. Isso. Então, não tem necessidade de fazer uma coisa nem a outra. Então, uma regra simples é assim, se o sentido literal couber, vai com ele. A primeira tentativa é literal. A primeira tentativa é o literal. Se você tem alguma coisa, a gente diz que o sentido literal é o básico ou não marcado. Você tem alguma coisa que te indica que aquilo ali não deve ser levado literalmente, aí tudo bem. Né? Por que Jesus ia mandar você arrancar o seu olho literalmente? Sim. A gente não vê Jesus fazendo isso com ninguém, não arranca o olho de ninguém. Na hora que Pedro vai cortar a orelha do soldado, ele manda Pedro não fazer isso, então ele não é muito afim de mutilação. Então provavelmente ele estava usando uma figura de linguagem. Perfeito, perfeito. Que não há problema nenhum nisso. A gente tem dois problemas aqui, quando a gente fala dessa questão de literalidade. A gente tem pessoas que não acreditam na palavra de Deus e querem falar que tudo é metáfora, partindo do princípio de que se é metáfora, se é figura de linguagem, é mentira. Entendo. Não é verdade. Então, por exemplo, o povo passou, atravessou o Mar Vermelho, a pé seco. É uma metáfora ou é literal? Provavelmente é literal. Por que seria uma metáfora? Ele está descrevendo uma situação. Jesus andou sobre as águas. Não é metáfora, é literal. Ou ensino... Aí você está usando, quando Jesus está ensinando uma verdade, aí ele pode estar usando metáforas para poder, ilustrações para poder ensinar aquela verdade. Mas você está descrevendo um fato, por que ia ser metafórico? Razão, né? E, em geral, o problema é esse, o porquê. As pessoas querem falar que é uma metáfora porque não acreditam que Deus é poderoso para fazer Jesus andar sobre as águas, dividir o mar ao meio, etc, etc, etc. Se não fosse por isso, eu nem tinha problema, porque metáfora não é mentira. As parábolas de Jesus continuam sendo verdade. A parábola do bom samaritano é a palavra de Deus. Ensina uma história para a gente, ensina uma verdade eterna. Então não deixa de ser verdade. É igual o pessoal fala assim, Jonas. Jonas não existiu, ele foi... É só uma história bíblica. Eu não teria problema nenhum em acreditar que ele é uma história bíblica. O problema é que as pessoas falam isso para dizer assim, não, porque o sujeito não pode ficar 2 dias no ventre de uma baleia. Né? Gente, é uma coisa assim, por que não? Se Deus quiser, ele podia ter ficado 20 dias, 200 dias, qual o problema? E eu acho interessante, pegando a questão de Jonas, que eu já vi também a pessoa falando o seguinte, mas baleia não é peixe, baleia é mamífero. A pessoa não entende que naquela época a zoologia, a biologia, não tinha essa classificação que a gente tem hoje. Ninguém nem sabe, pastor. A gente nem sabe. Uma das áreas menos exploradas da Terra é o fundo do oceano. Então a gente não sabe nem que bicho mora lá hoje. Tem algumas estimativas de que a gente conhece 1%, 10%. Enfim, a gente não conhece muitas das coisas que vivem lá embaixo.
Então a gente nem sabe se foi uma baleia. Pode ter sido outro bicho que Deus mandou subir e depois nunca mais subiu, e a gente não conhece. E também tem aquela questão da dificuldade que as pessoas têm com o sobrenatural. Porque ressuscitar um morto é sobrenatural, atravessar o mar, né? Isso aí é uma coisa sobrenatural. E é a especialidade de Deus, né? Deus pode fazer. Qual o problema de acreditar que ele manteve um sujeito dentro de um peixe por 2 dias, 3 dias? Pode. Perfeito. Claro que pode. Perfeito. Vamos mais uma pergunta, Braulio? Vamos ver aí da internet mais uma pergunta. Quem manda a pergunta é o Rodrigo, aqui de Belo Horizonte. O que realmente significa a página em branco? Entre o Velho e o Novo Testamento. Mas é mesmo, tem lá aquela página em branco. Tá tem vendo? algum significado assim? Até as páginas em branco. Mas tem algum significado sobrenatural, espiritual, um hiato na revelação? O que é aquela página? Mas sobrenatural não diria não, mas tem mesmo um significado simbólico. Foi incluída uma página em branco entre o Antigo e o Novo para representar o período chamado de período do silêncio profético, período intertestamentário, que é o período entre o final de Malaquias e o começo de Mateus, dos Evangelhos. Porque a gente acha, vindo de Malaquias para Mateus, né, a gente acha que passou rapidinho. Né? Foi no dia seguinte, mas passaram 400 anos aproximadamente entre um e outro. E foi um período onde não houve ministério profético, onde não houve revelações claras de Deus nesse período. E foi até dito que foi até profetizado mesmo, que durante um período as pessoas procurariam a palavra de Deus e não encontrariam. Então, o ministério profético volta na época de Jesus, ali com João Batista, com a profetisa Ana. Ficou um tempo sem esse ministério profético. Não é que Deus não falava com ninguém, mas é que não havia um ministério profético inspirado por Deus para trazer palavras a todo o seu povo durante esse período. Pois é, essa é uma pergunta hermenêutica. Sim. Para alguém descobrir isso, você não teve uma revelação agora, né? Não. Sim, como é que faz para uma pessoa chegar a essa conclusão que você chegou, Braulio? Estudando a história, né, pastor? Aí tem que estudar os comentários bíblicos, tem que estudar autores que falam da história da Bíblia, de como ela foi composta, para poder descobrir por que essa aí. Então isso não é insight, né? Não é uma coisa assim, vou orar e Deus me revela. Deus me revela, mas vai pesquisar, né? Deus pode revelar, mas bom, né? Deus não tem nada contra o estudo. Ele deu o cérebro para a gente usar, não tem nenhum problema usar o nosso cérebro. Faz mal, não? Faz mal, não. Então vamos lá, mais uma pergunta da internet para o Braulio. A pergunta vem lá de Lisboa. A Paz, né, que manda essa pergunta de Lisboa. Um padre e teólogo português afirmou que a ressurreição do Senhor Jesus é uma metáfora, né? É verdade isso? Quer dizer, Jesus ressuscitou metaforicamente, assim, o espírito dele, a mensagem dele que saiu pregando, não ele fisicamente. Ele ressuscitou no corpo mesmo, fisicamente, ou foi um... Olha, você pode até não acreditar que Jesus não ressuscitou, mas aí você não acredita na Bíblia. A hermenêutica trata da interpretação da Bíblia. O que a Bíblia diz é que Jesus ressuscitou literalmente. Tem a descrição dele sendo morto na cruz, do pessoal carregando ele morto, levando ele para o túmulo, sepultando ele, fechando o túmulo, deixando ele lá. No 3º dia ele levanta e sai, e ele mostra para os discípulos, Tomé que não acreditava, ele mostra, olha aqui, ó o buraco aqui, coloca o dedo aqui, coloca o dedo aqui do meu lado, tem um buraco aqui, eu morri e voltei, literalmente. Sou eu mesmo. Então, por que eu vou interpretar isso metaforicamente? Só se eu não acreditar na Bíblia. Se eu disser que a ressurreição de Cristo foi uma metáfora, eu não creio na Bíblia. E a Igreja Católica Romana não interpreta, não é a interpretação da Igreja. A Igreja Não, elas acreditam na ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo, Sim. né? Tanto que as próprias cerimônias, Semana Santa, Quaresma, Corpus Christi, tudo aí indica que cresce na ressurreição. Sim, esse não é uma divergência que a gente tem com a Igreja Católica, não. Agora, um dos princípios hermenêuticos que talvez haja uma pequena divergência, Braulio, é que as igrejas protestantes, reformadas, evangélicas, diferem um pouquinho da Igreja Católica Romana, é com relação à autoridade do texto bíblico. Não é isso? Tem um pouco. Para nós, a autoridade da Bíblia é a autoridade máxima. Ela é a revelação, é a palavra de Deus para nós. Na Igreja Católica, a tradição cristã, né, a palavra dos papas, aquilo que foi decidido nos concílios, tem o mesmo peso da palavra de Deus. O que o Papa diz hoje, para eles, é inspirado por Deus no mesmo nível das Escrituras. Nós, como protestantes, não cremos assim. Um pastor, um líder, pode ser ungido por Deus que for, ele nunca vai ter mais autoridade do que a Bíblia. Se ele contradiz a Bíblia, ele está errado. Ele está errado. Agora, na hermenêutica também se estuda aquela questão se a Bíblia é a palavra de Deus ou se a Bíblia
contém a palavra de Deus? Porque é uma discussão que há, né? Ela é a palavra... Aí nós estamos falando da hermenêutica protestante, reformada, evangélica. Para os reformados evangélicos, a Bíblia contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Nós cremos no que a Bíblia diz e a gente acredita que ela é a palavra de Deus. Mas qual que é a diferença de eu achar que ela só contém? É porque a história do contém é porque aí nem tudo que está na Bíblia é Deus que inspirou. Então, o problema das pessoas que dizem isso é que elas trabalham com a Bíblia de uma forma seletiva. Eu gostei desse texto, ele é a palavra de Deus. Eu não gostei, ele não serve. Sim, sim. Esse é o problema. E tem também aquela linha, assim, de que se está falando no meu coração, ela é a palavra de Deus. Se não fala, né? Se torna. Que a Bíblia, eles falam que a Bíblia se torna a palavra de Deus, que não é. Mas se eu ler e mexer comigo, aí é a palavra de Deus. Não é, a hermenêutica não diz isso, né? Não, a Bíblia é a por palavra mais que de me Deus, incomode, ela tem que ser considerada Exato. assim. Vamos mais uma pergunta da internet, Braulio? Vamos lá. Ah, boa essa aqui, hein? Bem específica. Vem lá de Santa Catarina, João Gabriel. Andrônico e Júnias, que está lá no Romanos 16:7, bem no finalzinho de Romanos, né? São dois homens ou Júnias é uma mulher? Porque é um nome que não é muito comum aqui em português, né? E é ambíguo em grego também. Em grego também? Não se sabe. Não se sabe. É possível que Júnias seja um nome masculino, porque você tem nomes masculinos terminados assim, como Silas e etc. Então, pode ser, ou pode ser Júnia e pode ser um nome feminino. A gente tem isso em português também, né? Tem. A gente tem, por exemplo, tem um parente da minha esposa, tem uma prima dela, chamada Darcy. Sim. Viúva que casou com um rapaz chamado Darcy. Que é mesmo? Os primos dela, o Darcy e a Darcy. Um faleceu. Mas a Darcy casou com um Darcy. Na nossa língua, ele é um nome ambíguo. Em italiano, por exemplo, o nome Andrea é masculino, né? Você tem aquele cantor, né, Andrea Bocelli, que é Andrea. Então aí a gente não tem uma certeza se Júnias era homem ou mulher. Nem os comentaristas bíblicos têm, Eles fecham questão. Não, pode ser um nome de homem, pode ser um nome de mulher, não tenho certeza. Nós estamos na reta final, mas acho que tem mais uma pergunta da internet. Vamos lá, mais uma perguntinha? Rapidamente. Lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, é o Daniel. É legal responder essa rápido. A pergunta é difícil. Os livros deuterocanônicos originalmente foram escritos em grego ou hebraico? Primeiro, rapidamente, o que é um livro deuterocanônico, Braulio? É que vem depois do fechamento do cânon. Normalmente, quando se fala de... O cânon são os livros que a gente acredita que compõem a Escritura, 66 livros. Os deuterocanônicos geralmente fazem referência àqueles livros que estão na Bíblia católica e não estão na Bíblia protestante. Sim. Né? Depois da Reforma Protestante, eles foram acrescentados e tal. Eles são livros que a comunidade judaica não reconhece como pertencendo ao cânon. Né? Porque o Antigo Testamento nós compartilhamos com eles. Eles não reconhecem. Para eles o cânon fechou naqueles livros que nós temos. Mas muitos deles foram em hebraico, né? Se pegar Macabeus, por exemplo. Não, todos eles foram. A confusão provavelmente é porque esses livros estavam incluídos na Septuaginta, que é a primeira tradução que foi feita do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então eles foram traduzidos para o grego, mas todos eles eram da comunidade judaica, então todos eles foram escritos em hebraico. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.